Olá a todos os alunos do curso de licenciatura em Química EAD. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química Analítica 1. Hoje nós teremos uma aula do módulo 4, o módulo que versa sobre solubilidade e equilíbrio de solubilidade. Passando então para os nossos slides, nós temos aqui a apresentação do módulo. Hoje nós teremos uma aula sobre solubilidade e produto de solubilidade como parte 1 do módulo 4. Contudo, na última aula, nós iniciamos e finalizamos o capítulo de soluções tampões. Nós definimos o que é um tampão e usamos como exemplo aqui o sangue humano, que é um tampão natural e que é vital para o funcionamento do corpo humano. Nós também destacamos como é o funcionamento de uma solução tampão e mencionamos que um tampão é uma fonte, um solvedouro de H+. E destacamos aqui, além de deduzir, a equação de Redensel-Hasselbalch, como sendo pH igual a pKa menos log da concentração do ácido pelo sal ou base conjugada. Por fim, nós falamos um pouquinho sobre capacidade tamponante, que é a capacidade que o tampão tem de reagir à variação de pH do meio, ou seja, pela adição de um ácido ou base forte. Na última aula, nós também passamos aqui uma atividade de nível 1 do livro texto, a página 33. Essas duas atividades, a 3.1 e a 3.3. E também deixamos aqui uma atividade de nível 3, que é o Construindo e Fixando o Conhecimento, página 33, que se encerrou aqui dia 17/4, às 23h59. Além disso, nós também deixamos uma leitura complementar muito interessante que fala sobre soluções tampões, que está disponível aí na quinta semana e que deve ser utilizada como tema gerador de discussão dentro da disciplina. Na última semana, nós tivemos também um questionário online como uma ferramenta de aplicação da prova online, né? Que também ocorreu nessa última semana, e que nós disponibilizaremos o gabarito dessa avaliação só após a segunda chamada, que ocorrerá no dia 30/4. Então, após o dia 30/4, nós disponibilizaremos todo o gabarito das provas. Na aula de hoje, então, nós falaremos um pouquinho sobre a solubilidade e o produto de solubilidade, que são os itens 4.1 e 4.2 do módulo 4. Iniciar nossa fala sobre solubilidade, nós podemos destacar que nos módulos anteriores nós ficamos interessados apenas em equilíbrios aquosos que envolviam transferência de prótons. Esses equilíbrios muitas vezes são equilíbrios que ocorrem em fase de forma homogênea. No entanto, como destaque aqui, nós temos a dissociação do ácido fraco HA para formar o íon hidrônio e a base conjugada A-. Contudo, nós sabemos que existe uma outra gama imensa de equilíbrios, envolvendo sais sólidos e seus íons dissolvidos em uma solução saturada, compondo os chamados equilíbrios heterogêneos. E esses equilíbrios são fundamentais dentro da química analítica qualitativa e quantitativa. Como exemplo, nós temos aqui na equação 4.1 o equilíbrio de dissolução do sulfeto de cobre, que é um composto sólido que em meio aquoso forma íons cobre 2+ e íons S2-. Podemos usar o cálculo de equilíbrios, então, para prever a solubilidade de um determinado sal pouco solúvel e, consequentemente, controlar a formação de precipitados. Basicamente, é isso que nós vamos aprender hoje. Como controlar a formação de precipitados, como calcular a concentração necessária para a formação de precipitado e saber inferir sobre essa relação entre o produto iônico e o produto de solubilidade. Esses pontos é extremamente importante para a química analítica qualitativa, pois podemos usar o equilíbrio iônico para separar e analisar misturas de sais. Como vocês podem observar nesse exemplo aqui desses tubos de ensaio. Quando nós chegarmos à parte experimental do nosso curso, nós veremos que na marcha reacional, que nós utilizamos uma série de reações para separação e identificação de cátions, e muitas delas se baseiam no equilíbrio de solubilidade.
Ao preparar uma solução, isto é, ao dissolver um soluto em um solvente, as moléculas ou íons do soluto se separam, permanecendo dispersos na solução. Como exemplo, aqui nós temos o cloreto de amônio, que se adicionado a 100 gramas de água, ele vai formar, como podemos observar aqui nessa ampliação, uma solução, uma vez que ele se dissocia completamente na água, e nós vamos ter dispersos em solução o íon amônio de H4+, o íon cloreto disperso em água. Conhecendo o coeficiente de solubilidade de uma substância a diferentes temperaturas, podemos então construir um gráfico relacionando a solubilidade à temperatura. É o que é proposto aqui na sequência. Na figura 4.1, nós temos uma relação entre a quantidade de cloreto de amônio dissolvida em 100 gramas de água em função da temperatura. O que podemos observar é que essa relação é linear, ou seja, quando nós temos um aumento de temperatura, nós temos um aumento proporcional da solubilidade do sal. Uma grande variedade de sais possui pouca ou quase nenhuma solubilidade a 25 graus Celsius. Quase todos os sais pouco solúveis encontram-se essencialmente dissociados em soluções aquosas saturadas. Ou seja, quando nós temos um sal pouco solúvel, ele vai apresentar uma solubilidade relativa, assim como o ácido fraco se dissocia relativamente em água, e esse equilíbrio de dissociação desse sal em meio aquoso vai gerar uma solução saturada, e essa saturação vai ser controlada por uma constante de equilíbrio. Somente uma pequena porção de sais está completamente dissociada em meio aquoso. Para analisar essa situação, vamos ver o que acontece quando o sulfeto de cobre em excesso está em equilíbrio com a água. Como nós já destacamos anteriormente na equação 4.1, o que ocorre é a dissociação do sulfeto de cobre para formar cobre 2+, e o sulfeto, o S2-. A constante de equilíbrio para esse sistema ela é dada então por K, que vai ser a concentração dos produtos, cobre 2+, e S2-, dividido pela concentração dos reagentes, sulfeto de cobre e água, dando origem aqui à equação 4.2. Como a concentração dos sólidos e solventes é constante, nós já vimos isso em aulas anteriores, podemos reescrever a equação 4.2 da seguinte maneira. O sulfeto de cobre, que é um sólido e apresenta concentração constante, assim como a água, pode se agregar à constante K, e com isso nós vamos ter a agregação de todos esses valores constantes sendo dando origem a uma nova constante que nós chamamos de KPS, constante do produto de solubilidade. Para essa reação de dissociação do sulfeto de cobre, ela é dada como o produto iônico do cobre 2+, e do sulfeto do S2-. Essa nova equação define o equilíbrio entre um sólido e seus íons constituintes em solução por se tratar de um equilíbrio especial e é chamado de produto de solubilidade ou KPS. O produto dos íons que compõem o sal, no caso aqui o cobre 2+, e o S2-, é chamado de produto iônico e será igual ao produto de solubilidade, ou seja, igual ao KPS, quando tivermos uma solução saturada em contato com excesso de sulfeto de cobre sólido. Ou seja, quando nós tivermos o KPS igual ao produto iônico, nós temos uma solução em equilíbrio, uma solução saturada. Se o produto iônico for inferior ao KPS, nós temos uma solução insaturada. Por outro lado, se o produto iônico for superior ao KPS, nós teremos uma solução supersaturada. Mais adiante, eu vou apresentar a vocês um novo vídeo, uma animação, na verdade, onde nós destacamos esses conceitos para que vocês entendam mais a formação de soluções saturadas, insaturadas e supersaturadas. O produto de solubilidade é, portanto, uma constante de equilíbrio para a reação de dissociação de um sal pouco solúvel em um determinado solvente, como representado aqui a seguir. Novamente, nós temos o sulfeto de cobre se dissociando de cobre 2+ e S2-, e a constante que rege esse equilíbrio é o KPS.
Se uma solução aquosa é deixada em contato com excesso de sulfeto de cobre, o sólido irá se dissolver até que a condição KPS igual ao produto iônico seja satisfeita. Ou seja, se nós adicionarmos água a um sólido, um composto sólido de sulfeto de cobre, nós teremos de início a dissolução desse composto para formar cobre 2+ e sulfeto S2-. Com o passar do tempo, essa reação vai ocorrer no sentido inverso, uma vez que ela é uma reação de equilíbrio, visto que ele é um composto pouco solúvel. Nós temos então a reação inversa restabelecendo o sulfeto de cobre. A partir desse momento, a quantidade de sólido não dissociado, ou seja, de sulfeto de cobre, permanece constante. Quando nós chegarmos ao equilíbrio, essa concentração de sulfeto de cobre será constante. Se essa condição for perturbada pela presença de qualquer um dos íons, o KPS será excedido e, portanto, ocorrerá a precipitação do sulfeto de cobre. É o que ocorre no princípio de Le Chatelier e nós podemos destacar aqui nessa equação. Se nós temos a equação no equilíbrio e a partir de um determinado momento nós adicionamos algum dos íons, no caso aqui nós adicionamos um excesso de S2-, nós teremos o consumo desse excesso de S2-, deslocando o equilíbrio para a esquerda e, consequentemente, formando mais sulfeto de cobre, o que promoverá a precipitação desse sal. Ou seja, nós temos um excesso do produto iônico, o que ocasiona um excesso do KPS, e para o sistema absorver esse excesso, ele promove a precipitação do sal para que ele volte ao equilíbrio. O valor de KPS para essa reação é de 1,3 vezes 10 a menos 36 a 20 graus Celsius. Lembrando que a temperatura é um fator que altera o equilíbrio das soluções. Este valor extremamente pequeno, a 10 a menos 36, indica que o equilíbrio da equação 4.1 está deslocado para a esquerda. Ou seja, existem mais sulfeto de cobre sólido do que dissociado. Consequentemente, dizemos que o sulfeto de cobre é pouco solúvel. Em outras palavras, substâncias que apresentam KPS com valores muito pequenos são substâncias muito pouco solúveis. Como exemplo aqui nós temos os sulfetos, como o sulfeto de antimônio e o sulfeto de bismuto, que apresentam KPS de 10 a menos 93 e 10 a menos 97. Por apresentarem KPS muito pequenos e por formarem compostos tão pouco solúveis, os sulfetos são geralmente empregados na precipitação de metais. Vocês verão isso em detalhes na Química Analítica Experimental 1, onde vocês poderão utilizar reação com sulfeto de hidrogênio para precipitação e separação de cátions. Uma outra aplicação prática aqui do produto de solubilidade pode ser encontrado novamente no nosso corpo. Isso porque os rins excretam diariamente várias substâncias pouco solúveis, como fosfato de cálcio e oxalato de cálcio. Basta observar os KPS deles. Se a urina ficar saturada com esses sais, ela pode precipitá-los na forma de cristais, originando os famosos cálculos renais. Como exemplo, aqui nós temos a ilustração de um cálculo renal formado na bexiga e de um cálculo renal formado no próprio rins, ou até no canal que une a bexiga ao rins. Temos também aqui vários exemplos de cálculos renais que nada mais são do que precipitados formados de fosfato de cálcio e oxalato de cálcio, numa situação em que nós temos um excesso desses sais pouco solúveis no corpo humano. É interessante, então, nós calcularmos a solubilidade a partir do KPS. Mas antes, porém, vamos definir solubilidade. Solubilidade é, portanto, a concentração da solução de um soluto em um meio e pode ser representada simplesmente por S. Em outras palavras, solubilidade é a concentração máxima com que eu vou ter um soluto presente em solução sem que ocorra a precipitação, ou seja, até saturar a solução. Considere o cálculo da solubilidade do sulfato de bário a 25 graus Celsius a partir de seu KPS, que é dado como sendo 1,0 vezes 10 a menos 10. Temos então a reação de dissolução do sulfato de bário em meio aquoso, formando o bário 2+ e um sulfato. Consequentemente, o KPS que rege esse equilíbrio, a constante que rege esse equilíbrio é dada como concentração
de bário 2+, concentração de sulfato, de íon sulfato. Lembrando que a concentração do sulfato de bário é constante e é agregada à constante de equilíbrio que rege esse sistema para dar origem ao KPS. Nota-se que nesse caso, para cada mol de sulfato de bário dissolvido, nós temos a formação de 1 mol de bário 2+, de cálcio bário 2+, e 1 mol de sulfato 2+. Voltemos aqui à expressão da reação. Isso ocorre porque nós temos uma reação com uma proporção estequiométrica de 1:1. Por isso, para cada mol de sulfato de bário dissolvido, nós formamos 1 mol de bário 2+, e 1 mol de íon sulfato. Consequentemente, a concentração de íons bário 2+, e de íons sulfatos é igualitária e pode ser representada apenas por S, dado em mol por litro. Se substituirmos esse valor na expressão do KPS do sulfato de bário, nós teremos então que KPS vai ser igual à concentração de bário 2+, vezes a concentração de sulfato, e que pode ser representado simplesmente por S vezes S, ou S ao quadrado. Logo, o que é igual ao valor do KPS dado, né, que é de 1,0 vezes 10 a menos 10 mol ao quadrado por litro ao quadrado. Portanto, o valor de S, que representa a solubilidade do sal, nada mais é do que a raiz quadrada do KPS, ou seja, a raiz de 1,0 vezes 10 a menos 10 mol ao quadrado por litro a menos 2. Logo, a solubilidade desse sal é 1,0 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Ou seja, a concentração máxima presente do sal em uma solução saturada, sem que ocorra precipitação, é de 1,0 vezes 10 a menos 5 mol por litro. E assim nós definimos a solubilidade. Considere agora o cálculo da solubilidade de outro sal, o PbI2, também a 25 graus Celsius. Esse sal ele vai ter um KPS de 7,1 vezes 10 a menos 9. Diferentemente do sulfato de bário, o PbI2 ele se dissocia numa estequiometria diferenciada. Nós temos a dissolução dele para formar o Pb2+, e 2 íons I menos, né? Ou seja, nós temos 1 mol de PbI2 formando 1 mol de Pb2+, e 2 mols de I-. Logo, o KPS é dado pela concentração de Pb2+, vezes a concentração de I- ao quadrado. Nós sempre elevamos os fatores estequiométricos na expressão das constantes de equilíbrio. Observando que cada mol de PbI2 dissolvido origina 1 mol de Pb2+, e 2 mols de I-, podemos então escrever que a concentração de Pb2+ é dada por S, ou seja, a solubilidade, e a concentração de I- é dada por 2S, porque nós temos 2 mols, nós temos uma relação de 1:2. Substituindo então os valores de Pb2+ e I- na expressão do KPS, nós temos que o KPS vai ser igual a a concentração de Pb2+ vezes a concentração de I- ao quadrado, que pode ser dado então por S vezes 2S ao quadrado, ou seja, 4S ao cubo. Consequentemente, o valor da constante de equilíbrio aqui do KPS é 7,1 vezes 10 a menos 9, que é um valor dado mol ao cubo por litro ao cubo. Ou seja, o valor da solubilidade do sal vai ser o KPS dividido por raiz cúbica do KPS dividido por 4. Basta apenas isolarmos aqui o valor de S, tá ok? Em função do valor do KPS. Dando então raiz cúbica do KPS dividido por 4. Substituindo então o valor do KPS que foi dado, nós temos que a solubilidade desse sal é de 1,2 vezes 10 a menos 3. Novamente, é a concentração máxima de sal presente no meio sem que ocorra precipitação desse sal, ou seja, em solução saturada, no equilíbrio. Quando se comparam sais com fórmulas idênticas, pode-se dizer que quanto menor o KPS do sólido, menor será a solubilidade, porque eles são proporcionais. Isso a gente já havia dito anteriormente. Entretanto, quando se trata de sais com fórmulas diferentes ou com fatores estequiométricos diferentes, esse tipo de comparação pode levar a resultados errôneos. Isso porque nós temos uma raiz cúbica do KPS dividido por 4. Então, nós não temos uma relação direta do KPS com a solubilidade. Tá ok? Essa relação direta só ocorre quando nós temos uma relação estequiométrica de 1:1.
Nós podemos também calcular a concentração de um sal a partir do KPS. E como exemplo, nós temos aqui o seguinte: calcule a concentração dos íons OH- necessária para ocorrer a precipitação de um composto, no caso aqui o hidróxido de magnésio, a partir de uma solução 0,01 mol por litro de magnésio, dado que o KPS do hidróxido de magnésio é de 5,9 vezes 10 a menos 12. Ou seja, nós queremos saber qual a concentração de íons OH- necessário para iniciar a precipitação do hidróxido de magnésio, sabendo que a concentração de magnésio presente no meio é 0,1 mol por litro e que o KPS do hidróxido de magnésio é 5,9 vezes 10 a menos 12. O equilíbrio a ser considerado então é o seguinte: hidróxido de magnésio, que é um sal pouco solúvel, vai se dissociar em água, formando um Mg2+, aquoso, e dois íons OH- em meio aquoso. Consequentemente, o KPS vai ser igual à concentração de Mg2+, vezes a concentração de íons hidroxilas ao quadrado, e que é igual a 5,9 vezes 10 a menos 12, que é o valor do KPS, mol ao cubo por litro ao cubo. A concentração máxima de íons OH- que pode existir nessa solução será então dada por raiz quadrada do KPS dividido pela concentração de Mg2+. Ou seja, a concentração de hidroxilas vai ser dada pelo KPS, 5,9 vezes 10 a menos 12 mol ao cubo por litro ao cubo, dividido pela concentração de Mg2+. Ou seja, a concentração de OH- é igual a 2,4 vezes 10 a menos 5 mol por litro. É a concentração de íons hidroxila presente numa solução saturada. Se nós queremos então saber qual é a concentração necessária para iniciar a precipitação, então nessa solução o produto iônico é igual ao KPS. Portanto, para que haja a precipitação do hidróxido de magnésio, é necessário que a concentração de OH- seja superior a 2,4 vezes 10 a menos 5. Isso porque 2,4 vezes 10 a menos 5 é a concentração de OH- na solução saturada. Nessa situação nós temos produto iônico igual ao KPS. Para que inicie a precipitação, nós temos que superar essa concentração, ou seja, a concentração de OH- tem que ser maior do que a concentração de equilíbrio. Sendo maior, ocorre a precipitação como uma resposta do sistema para que ele volte ao equilíbrio, segundo o princípio de Le Chatelier. Essa precipitação ocorrerá até que o produto iônico seja novamente igual ao KPS, ou seja, restabelecido. E com isso, nós encerramos esse exemplo. Para a próxima aula, nessa aula então, durante a semana, nós teremos uma atividade de nível 1. E agora nós temos uma novidade. Pode deixar o slide, por favor. Nós teremos um questionário online. A partir de agora, todas as atividades de nível 1 serão na forma de questionário online. E a primeira delas é do livro texto, página 38. Essa atividade aqui, 4.1, que pede que vocês pesquisem sobre o conceito de solubilidade, solução verdadeira, dispersão coloidal e suspensão, e disserte sobre um dos conceitos acima. Já está disponível na semana 7 essa atividade na forma de questionário online, para que vocês também pratiquem, uma vez que nossas provas serão todas online, e ganhem familiaridade com isso. Além disso, nós temos também como atividade nível 1 uma videoanimação 2. Essa videoanimação ela fala sobre o equilíbrio de solubilidade e o KPS. Ela vai estar disponível na 7ª semana e pode ser empregada aqui como tema gerador de discussão no encontro presencial. Além disso, vocês também podem postar dúvida ou comentário no fórum de discussão sobre a videoanimação 2, que está disponível na semana 7. Assistam essa videoanimação porque ela está bem interessante, na mesma linha do equilíbrio ácido-base, foi desenvolvida aqui no LDI, Laboratório de Design Instrucional, e ela traz uma animação que simplifica aquele conceito de solução saturada, solução insaturada, solução supersaturada, dentro da visão de KPS e produto iônico, tá certo? Então assistam, deixem seus comentários, suas dúvidas, suas sugestões. Além disso, nós temos também uma atividade de nível 3. A atividade está disponível no livro texto, na página 39, Construindo e Fixando o Conhecimento, e que estará disponível para entrega até às 23h59 do dia 8 de maio de 2016.
tá bom? Essa atividade ela será postada normalmente, como vocês já vinham fazendo. Apenas as atividades de nível 1 é que serão online, assim como a prova, tá ok? Na próxima semana, então, nós continuaremos com o módulo 4, solubilidade e produto de solubilidade. No entanto, nós falaremos sobre o efeito do íon comum, que é importantíssimo dentro do equilíbrio de solubilidade. Nos vemos na próxima. Obrigado a todos pela atenção.